A paz do Senhor. Estamos trabalhando a história de José, que é linda e maravilhosa. Hoje vamos iniciar no capítulo 47, onde José apresenta seu pai e seus irmãos a Faraó. O tema que eu coloquei foi: Deus tem bênçãos para você. Deus tem bênçãos para mim. José não se revoltou. José ficou na porta, diante de tantas situações difíceis. E chegou as bênçãos na vida dele. Chegou também as bênçãos na vida de Jó. Então, se eu e você está esperando, está adorando, servimos a esse mesmo Deus, pode ter certeza que Ele está preparando bênçãos para nós. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Gênesis 47, do 1 ao 10. Então José foi dar a notícia ao rei. Ele disse: o meu pai e os meus irmãos vieram da terra de Canaã e estão na região de Gósen, com as suas ovelhas e cabras, o seu gado e tudo o que tem. José sempre com caráter, sabe, incrível, maravilhoso. Foi ali, conversou com o rei e contou onde sua família estava e todas as bênçãos dele, né? A parte financeira. Depois levou 5 dos seus irmãos e o apresentou ao rei. Veja como José era cauteloso. Ele não levou todos, ele levou 5. Porque um servo cauteloso, ele fala menos. Um servo cauteloso, antes dele agir, ele ora. Um servo cauteloso, ele espera em Deus e fica atento e vigilante. E José era assim. O rei perguntou: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: Senhor, nós somos criadores de ovelhas, como foram os nossos antepassados. Exatamente do jeito que José os orientou. Viemos morar neste país porque na terra de Canaã não há pastos para os animais, e a fome lá está terrível. Por favor, deixe que a gente fique morando na região de Gósen. Eles foram humildes, né? Coisa que eles não tinham. Mas o tempo passa, a idade chega, e é necessário a gente aprender. É necessário a gente ter prudência. Porque se com o tempo, com a idade, não tem prudência, não vai aprender nunca. Também não vai chegar a lugar nenhum, né? Me assusta quando eu vejo uma pessoa bem já mais velha, depois dos 50, eu tenho 56, agindo de todo jeito. Servindo a Deus de oba-oba. Não tem condições. Aqui esses homens já tinham mudado mais. José nem se fala do caráter dele. Servo de Deus muda. Servo de Deus contempla, aprende a ser prudente, a ser cauteloso. Porque se não aprendeu ainda, não serve ao Senhor. É só aparência. O rei disse a José: agora que o seu pai e seus irmãos vieram ficar com você, e a terra do Egito está às ordens deles, dê a eles a região de Gósen, que é a melhor do país. Veja, a melhor do país foi para a família de José. Para que fique morando lá. E se, na sua opinião, houver entre eles homens capazes, põe-os como chefe dos que cuidam do meu gado. Quer dizer, além deles morar no melhor da terra lá, do Egito, ainda ia ser administrador das bênçãos de Faraó. Tudo isso por quê? Por conta de um irmão justo. Por conta de um irmão de caráter. Mas Faraó disse: você sabe. Faraó quer dizer: você sabe. Vocês têm capacidade de ficar como administrador? Não. Ele deu toda a autoridade a José para José fazer de maneira que ele entendesse ali quem podia ser líder, administrar ou não. Sabe o que é isso? É confiança, é responsabilidade. E José tinha, porque era um servo de verdade do Senhor. Depois José levou Jacó, o seu pai, e o apresentou ao rei. Jacó deu a sua bênção ao rei. Eu acho interessante que depois ele levou Jacó por último. Isso é saber organizar as coisas, isso é saber fazer as coisas por etapa, né? Por isso que eu coloquei: Deus tem bênção para você. Porque aqui Jacó abençoou o rei Faraó. Coisa boa é ser abençoado por Deus. Coisa boa é estar perto de pessoas que cheiram a Deus, né? E este perguntou: qual é a sua idade? O rei perguntou a Jacó. Jacó respondeu: já estou com 130 anos de idade e sempre tenho andado de um lado para outro. A minha vida tem passado rapidamente. Muitos anos foram difíceis. Eu não tenho conseguido viver tanto quanto os meus antepassados.
que tiveram uma vida tão dura como a que eu tive. Veja quanta conversa bonita, sincera, verdadeira foi a conversa de Jacó. Porque crente, ele pode passar em qualquer lugar, mas ele tem que ter uma única palavra. Ou sim, sim, ou não, não. O que passa disso é do maligno. Aí você pode dizer, mas eu luto e as pessoas me defamam. Eu também. Mas isso aí é outra situação. Deixa com Deus, que ele sabe trabalhar. Para terminar hoje, o 10. Jacó deu a sua bênção ao rei e foi embora. Deus tem bênção para nós. E José deu ao pai e aos seus irmãos terras da melhor do Egito, perto da cidade de Ramassés, como o rei havia ordenado. O rei, Faraó não tinha ordenado a José fazer isso, né? Essas terras se tornam propriedade deles e eles ficaram morando ali. É melhor obedecer do que sacrificar. Faraó, que era um rei da época, deu ordem a José. E o nosso Deus sempre está nos dando ordens, que a gente possa obedecer debaixo da mão de Deus, da sua proteção, das suas asas, do seu esconderijo, para que as bênçãos venham como foi para Jacó e sua família. Aí o 12 para terminar. José dava mantimento ao pai e aos irmãos e aos parentes, conforme a necessidade de cada família. Veja que José ali o sustentou. José foi atacado, José foi vendido, foi massacrado, mas José tinha um compromisso com Deus. José não pensou em se vingar, José não ficou um homem amargurado, não. Um homem íntegro, governador, onde tinha todo apoio de Faraó. Qualquer um que quer ter apoio de Deus tem que ter com integridade. Isso não quer dizer, mesmo com o apoio de Deus, você servindo a Deus como eu sirvo, não vamos passar por luta. Iremos, né? Porque o Senhor disse, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo que eu venci o mundo. Mas a gente passa com a graça de Deus. A gente passa debaixo das asas dele, do seu esconderijo. E em qualquer situação, 1000 cai ao nosso lado e 10.000 à nossa direita, e nada nos atingirá. Porque José tinha tudo para estar depressivo, doente, ou, digamos, um mendigo. Mas não foi isso que aconteceu. Cada luta ele estava mais contrito com Deus. Cada luta ele era fiel a Deus. E a Bíblia diz, se for fiel no pouco, te colocarei no muito. Tá aí José, um exemplo, Daniel, não é verdade? Mas aqui em Josué 1, 8 e 9, a gente vê a dignidade de José nesses versículos. Quando Moisés morreu, que Josué ficou na sua posição, né? Ficou no seu lugar que Deus colocou. Olha o que Deus disse a Josué. Afinal de contas, era uma responsabilidade muito grande. Ele estava na posição de um homem que Deus usou de forma extraordinária, que foi Moisés. Então, com certeza, veio medo, veio ansiedade. Mas veio o que Deus falou. Deus conheceu em você como conhecia Josué, José, todos por dentro e por fora. Então, escuta o que o Senhor está mandando para mim e para você, se está tendo medo e insegurança aí. Josué 1, 8 e 9. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estuda este livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Deus disse, ande pela minha palavra. Viva na minha palavra. Tudo que for fazer, leia a primeira palavra. E tudo vai lhe correr bem. E a gente vê um homem como José andava na palavra. Passou por luta, mas veja que fim lindo e maravilhoso. Final. Aí o 9 diz, lembre-se da minha ordem. Vamos lembrar da ordem de Deus? Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Tire o medo, tire o desânimo, porque qualquer lugar que você estiver ou for eu, Deus está conosco. Deus era com Josué. Deus deu força a ele para continuar a missão de Moisés. Deus era com José. E grande foi a honra de José, porque José era um vaso de honra. Que eu e você lute para ser vaso de honra, independente da nossa situação ou as adversidades da vida. Porque Deus cuida de mim e de você. Deus nos protege, nos honra e nos abençoa. Amém? Lembre-se, Deus tem bênção para você. A paz do Senhor, fique todos com Deus e até amanhã.